Ó, nós aprendemos nas aulas anteriores o conceito de referencial, o conceito de partícula, né, ou móvel, ou objeto, ou corpo que se movimenta. Nós aprendemos a diferenciar ponto material de corpo extenso e agora eu vou ensinar para vocês aqui um conceito muito importante. Que é o conceito de intervalo, tá? Esse conceito, na verdade, é um instrumento. A física, ela se apossa de ferramentas matemáticas para poder modelar e construir os seus problemas, modelar e resolver muitos de seus problemas. Lógico que tem toda a parte teórica, tá? Mas é uma forma da gente entender isso, da gente contabilizar, da gente calcular isso, é usando ferramentais matemáticas. A ferramenta matemática muito importante é o conceito de intervalo. Eu não vou aqui entrar no mérito do intervalo, porque é uma matéria da área de função lá em matemática, e eu vou somente passar superficialmente para que vocês tenham ideia do que significa intervalo em física. Nesse momento não nos interessa a sofisticação matemática, intervalo aberto, intervalo fechado, enfim, não nos interessa isso no momento. Mais para frente, lógico, a gente vai ter que se especializar, a gente vai ter que conversar sobre isso de uma maneira mais sofisticada. Mas nesse momento aqui não nos interessa. Então, primeira coisa, tá? Intervalo não é aquele espaço de tempo que você tira lá para parar os seus estudos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que intervalo, tá? Não é isso. Ó, esquece isso, tá? Não é aquele tempo, aquela pausa que você dá nos estudos, não. Intervalo, tá? Em física, a gente chama de intervalo a diferença entre ponto final e ponto inicial. Por que a gente fala que é a diferença? Toda vez que a gente fala diferença, gente, tá? É um sinal de menos. Toda vez que a gente fala diferença, é a subtração de um ponto do ponto final para o ponto inicial, tá? A gente procura esses valores e a gente dá a esses valores o nome de variação. Então, a diferença entre o ponto final e o ponto inicial de uma determinada coisa, de uma determinada grandeza que a gente está procurando em física, tá? É a variação, que é simbolizado pelo delta. A gente usa a letra grega delta para simbolizar variação. Então, olha só, eu tenho, por exemplo, um intervalo de temperatura. O meu intervalo de temperatura é a variação entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, é a variação da temperatura, tá? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Olha só, outro conceito aqui, olha. O intervalo de velocidade. Então, em física, a gente vai chamar o intervalo de velocidade de variação de velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a variação da velocidade será a diferença entre velocidade final e velocidade inicial. Olha só, outro conceito aqui, tá? Que é o intervalo que a gente vai aprender logo no comecinho da cinemática, tá? Que é o intervalo de deslocamento. O que é o intervalo de deslocamento? É a variação
do deslocamento, ou seja, é a diferença entre, aqui a gente representa deslocamento pela letra S. Então, ó, variação do deslocamento é igual ao o ponto final, deslocamento final, menos o meu deslocamento inicial. Olha só, outra coisa interessante aqui, olha, intervalo de tempo, tá? O que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo, em física, é a variação do tempo. É a variação, olha, eu estou usando a letra delta para descrever. É a variação do meu tempo. Ou seja, isso é igual ao meu tempo final menos o meu tempo inicial. É muito importante que vocês tenham esses conceitos, esse conceito na cabeça. Aqui eu dei vários exemplos para vocês terem uma noção do que é. Então, intervalo é a diferença entre ponto final menos o ponto inicial, tá? Vocês vão entender isso em exemplos mais à frente. Mas eu queria deixar claro aqui como que é essa noção de intervalo em física, tá? Lógico que aqui a gente está deixando um monte de coisa de lado, um monte de conceitos matemáticos mais sofisticados, tá? Que não está no escopo nesse momento aqui, desses conceitos iniciais. Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.